encontro, nós vamos falar um pouquinho a respeito sobre as emoções tóxicas e a obsessão. Definitivamente, se tem algo que realmente não ajuda em nada a nossa vida, é atrair malquerência que podemos ter evitado. A energia do mal deve ser sempre iluminada, em qualquer situação, pela gentileza e pela misericórdia. Os espíritos do mal usam pequenos aparelhos eletrônicos de circuito integrado, algumas vezes chamados de chips, para controlar, agravar, estimular e adoecer as pessoas. Esses aparelhos só podem ser implantados para prejudicar quando existe uma dor emocional não curada. A maldade só pode ser produzida onde encontra fecundidade e consegue proliferar apenas onde encontra terreno fértil. É preciso um estado emocional para que haja obsessão e inimizade espiritual. Aqui nos planos espirituais onde Nego Velho trabalha, tem estudo muito profundo sobre quais são os estados de sentimento que permitem aos adversários do bem colocarem magia, aparelhos, chips e outras bugigangas no corpo dos fios na matéria. Existem 5 estados mais comuns que desprotegem o ser humano e tornam energeticamente vulnerável. O primeiro deles é onde tem a culpa que adoeceu no remorso. Há um ambiente próprio para receber implante de não merecimento. Esse chip mantém as pessoas pobres de pensamento, com uma mentalidade de fragilidade perante a vida, apáticas para desenvolverem metas, bloqueando a energia da prosperidade que atrai coisas boas e boas relações. O remorso é um estado energético centrífugo, que desconecta o chakra solar da relação saudável com os demais chakras, deixando de aspirar forças novas. Com esse processo, o chakra se abre para puxar o que está no ambiente. Há uma enorme perda de energia vital quando está remoendo-se culpa. O chakra solar é como o nariz da alma, a aura é como o pulmão e o ectoplasma é como o sangue. Com o nariz entupido de culpa, a aura entra em colapso e o ectoplasma se contamina das energias do ambiente e de outras pessoas. Número 2. Onde tem a tristeza que adoeceu em revolta, a criatura fica apta a receber em seus corpos sutis o implante da depressão. A revolta é um estado de aspereza perante a vida. É inaceitação da existência, uma recusa da realidade. Essa emoção ataca o chakra esplênico com movimentos de contração e expansão muito agressivos ao chakra cardíaco, razão pela qual surge a angústia, que é como se fosse um pane no motor dos sentimentos, um incêndio. A angústia queima. O esplênico é o filtro da alma e, quando não funciona bem, possibilita baixa imunidade energética e física, favorecendo o olho gordo, inclusive. Número 3. Onde tem o medo que adoeceu na ansiedade, cria-se o movimento centrípeto, contrário ao da culpa, mas que ataca o mesmo chakra, o solar. O medo é uma energia que afasta e isola a criatura de uma relação harmônica com os seus sentimentos mais profundos. O estado de ansiedade é como um imã, que puxa o que tiver por onde passar a criatura, formando um ducto propício aos feitiços e magias. Número 4. Onde tem o orgulho que adoeceu na arrogância, a aura fica suscetível à implantação de aparelhos de contaminação e de domínio mental. O chakra mais afetado é o frontal, principal fonte de atração das energias das entidades espirituais. O estado de arrogância inverte a rotação desse chakra, criando as camadas de miragens da personalidade ou da vaidade. Seu campo de ação energética interfere decisivamente na construção ou na erradicação
de doenças severas. Número 5. Onde tem raiva que adoeceu na mágoa, os espíritos do mal encontram um tipo de energia parecida com um visgo. É a raiva que se acumulou e, em mutação, forma uma gosma de energia. A raiva é o sentimento mais conectado com nossa proteção, mas, quando se transforma em mágoa, está sendo mal orientada para fora de si. A mágoa desequilibra o chakra laríngeo, que é o núcleo de expressão dos sentimentos, causando profundos danos em todo o sistema imunológico físico. Culpa, tristeza, medo, orgulho e raiva são emoções que, quando usadas para os fins naturais, podem ser terapêuticas e libertadoras. Já os estados emocionais de remorso, revolta, ansiedade, arrogância e mágoa, decorrentes da ausência da habilidade para gerir essas emoções de forma luminosa, são sentimentos tóxicos e nocivos à saúde e à proteção psíquica e energética. Desafio, fica de olho, porque as emoções são boas, ajudam no autoconhecimento. Já os estados são crônicos, desgastantes e fontes de muito mal no caminho das experiências. Quando não se sabe o que fazer com o que se sente, é preciso pedir ajuda, entender melhor a si mesmo e caminhar no processo de educação interior para colocar mais luz onde as trevas querem tomar conta. Acho bonito, né, a ideia dessas emoções tóxicas, né, e acho muito interessante a abordagem. Lembrando, né, que a gente está fazendo uma sequência aqui de leituras comentadas desse livro, Fala Preto Velho, de Vanderlei Oliveira. É interessante a gente imaginar que gosto da ideia, muito me apetece, diante do que eu já estudo, de que nossas emoções, a raiva, a angústia, né, essas ditas emoções aparentemente negativas, né, elas são fonte natural de conhecimento inata nossa, né? Nós iremos senti-las em algum momento e elas servem também, tão bem como qualquer outra emoção aparentemente positiva, como fonte de expressão da alma, né? E a preocupação do preto velho quando essas emoções, elas não são vividas, experimentadas, gera-se um aprendizado, né? E elas ficam dentro de nós. E ele coloca, né? Ele até nomeia, com base nos chakras que se machucam, né? A culpa, vou colocar aqui para vocês se lembrarem, a culpa, a tristeza, o medo, o orgulho e a raiva, né? Que são esses estados em que a gente tende, é isso? É isso? Esses estados, não é isso, perdão. Remorso, revolta, ansiedade, arrogância e mágoa. Repetindo, remorso, revolta, ansiedade, arrogância e mágoa, né? Que são esses estados em que a gente tende a entrar quando a gente não administra as emoções. E aí isso tende, né, a dar margem. Não que isso inexoravelmente vá acontecer, isso tem que ficar bem claro, tá? Mas isso tende a dar margem à atuação dos espíritos trevosos, né? Quando isso tende, isso é uma opinião, tá? Quando que esses estados emocionais, a partir das emoções, tendem a gerar desequilíbrios de ordem espiritual mais intensos. Que aí a gente está dizendo da atuação de espírito mesmo, né? Os ditos quiumbas. Isso tende a acontecer quando nós, umbandistas, né, além de entrarmos nesses estados, que particularmente por algum momento nós também iremos senti-los,
Mas quando a gente entra nesses estados sem se preocupar, e isso tem a maior gama dos umbandistas tendem a isso. Tá? Ninguém, nem eu, ninguém está imune, ninguém. Mas quando a gente entra nesses estados e não faz um processo de autocuidado. Porque uma coisa é entrar nele, a gente é ignorante, a gente é humano, uma hora a gente passa perrengue mesmo emocional de qualquer ordem, né? E o que a gente tem que tomar cuidado é para não entrar em estado de negação das práticas que compreendem o autocuidado. Autocuidado esse que, de acordo com cada casa, né? Cada casa tem um conjunto estruturado de práticas para corpo, mente e espírito que compreendem dificultar o campo de atuação desses processos de desarmonia, de desequilíbrio, de desestabilidade e, por consequência, dificultar a atuação de espíritos trevosos. Quando o médium, ao sentir isso, e vocês já devem ter visto muitos médiums assim, quando o médium escolhe se afastar, se isolar do terreiro, né, das atividades de terreiro, agora está todo mundo afastado. Ninguém está podendo ir. Mas se afastar no sentido de se abster, isso são situações que podem colocar o médium em maus lençóis, até porque a Umbanda é uma religião de muito choque, né? Então, assim como a gente lida com espíritos muito inimaginavelmente evoluídos, a gente também lida com espíritos inimaginavelmente a serviço da involução, né? Do atraso evolucional. Então nós temos que ficar bastante atentos. Sinta o que você tem que sentir, viva o que você tem que viver, né? Dentro dos seus processos educacionais, falando de emoções, você deve, como qualquer outro ser humano, entender quais são os seus pontos de debilidade, como fazer esse gerenciamento, né? Gerenciamento é a habilidade que a gente tem de lidar com a situação a partir da sua compreensão, estruturação de ações, aplicação dessas ações, né? Quando a gente aplica essas ações, a avaliação dessas ações e a revisão de todo esse processo. Se eu falei rápido, depois vocês entram de novo para assistir. Então esse gerenciamento, né? E aí o Daniel Goleman coloca, né, a autoconsciência, a autorresponsabilidade, fatores que auxiliam na inteligência emocional, que é um livro também que recomendo para vocês, para poder a gente não nutrir os estados emocionais a partir daquilo que a gente sente. Porque diferente do que muitos autores de autoajuda acreditam, eu acho que a gente passa por esses estados, sim, a gente vive, precisa vivê-los, precisa sentir na carne, mas a gente pode escolher, dentro do nosso sistema religioso, não permanecer nesses processos, né? Nós médiuns, principalmente, temos a nosso serviço não apenas as práticas, bem como a ajuda constante de nossos mentores e guias, que a casa também professa, né, esse contato, ainda que em pandemia, fora de terreiro, mas algum contato para poder auxiliar nesse processo. Então isso facilita essa transição e esse gerenciamento a fim de que a gente possa crescer com essas adversidades e não permitir, né? Não permitir. Eu gosto da ideia assim, né? Aquela ideia xamânica dos lobos, sabe? Quem não conhece, rapidinho aqui, que diz que nós temos dois lobos, né? O lobo branco e o lobo negro. O lobo branco te traz alimento, o lobo negro te tira alimento. Quando ele não tem mais o que se alimentar, ele se alimenta de você. O lobo branco te traz alimento. Quando o lobo branco te traz alimento, no xamanismo a gente fala que é interessante a gente compartilhar. Porque o lobo não pode parar de trazer, então a gente não pega só o alimento dele, a gente compartilha aquilo, a gente faz uma ceia daquilo, a gente vive aquilo. E quando o lobo guarda parte disso para entregar, para não absorver aquilo que o lobo negro
vem tirar. E aí a gente guarda a parte do alimento, comunga com o que é belo, com o que é bom. E quando o lobo negro vem tirar da gente, vem comer, né, morder a gente tem alimento para dar para ele, a fim de que ele não se alimente de nós. Entretanto, a gente tem essa possibilidade de dar alimento para o lobo negro, é a consciência, né? Então eu só permito que ele faça, que ele venha, porque ele virá, até o ponto que eu posso oferecer para que ele vá embora e eu continue. Se eu não consigo fazer esse processo, inexoravelmente ele vai se alimentar de mim, né? E aí tem aquilo que eles falam bem chulo assim, né? O lobo que ganha é aquele que se alimenta. Não, o lobo que ganha é aquele que você não sabe alimentar. Quando a gente fala de xamanismo mesmo, essa é um pouquinho da sabedoria desse processo, né? E isso é muito importante. Então é a gente reconhecer quando vem, reconhecer o gerenciamento, entregar o que se pode entregar, fazer fluir o que se pode e também saber dar ponto final, né? Para que isso não consuma a gente por dentro, que é esses estados de remorso, culpa, medo e tudo mais. Fica aí a dica aí.